irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Semeador.net, ao nosso programa Evangelho em Nós. Que possamos, nessa semana, darmos continuidade às nossas reflexões. Hoje, meu irmão, meus irmãos, iremos dar continuidade ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos chamados e poucos escolhidos. Vamos lá então, meus irmãos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade de seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem foi muito confiado. Meus irmãos, essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo que vai do 47 e o 48. Continuando. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: Porventura nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, pelo contrário, vós dizeis: Nós vemos. É por isso que vosso pecado permanece. Essa citação é João, no capítulo 9, versículo 39 a 41, meus irmãos. Continuando. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Mas além de o Evangelho que os contém não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo essas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito, e assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porquanto os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que o seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Os médios que obtêm todas as comunicações são ainda mais merecedores de repreensão se persistirem no mal, pois frequentemente escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceria que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é aplicá-los aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: Vós enxergais uma palha no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado,
Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que a possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito têm recebido, mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá. Também multiplicará o número de escolhidos. E continuando, meus irmãos, vamos lá. Dá-se aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhe respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque, porque ao que já tem, ainda lhe será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis os vossos olhos e não vereis. A citação está em Mateus, no capítulo 13, versículo que vai do 10 ao 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 24 e o versículo 25. Dá-se àquele que já tem e tira o que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes, que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem, um pouco que tem, ou que tem pouco, né? Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que dignou-se conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abre vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injustas a- as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio espírito que, pródigo de indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a dádiva caída em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou com uma herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai que lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar seu pai por eles nada produzirem? Não, não.
Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem, que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance com a ajuda do arrependimento e da esperança, desculpa, que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir 100, e outra produzir 1000. Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Então, meus irmãos, vamos lá às nossas reflexões da semana, não é verdade? Bem, ele começa aqui falando que muito se pedirá a quem muito recebeu. E é verdade, né? Porque nós vamos pedir de quem não tem condições, nós vamos cobrar de uma criança toda uma informação, toda uma base que ela ainda não tem, que ela ainda não recebeu. Não, nós vamos cobrar do adulto, né? Tanto é que quando uma criança faz uma arte, a gente repreende, mas entendendo que ela está no começo da sua vida aqui, que ela não tem muito entendimento, ela não tem maldade, ela não tem compreensão. Então a gente fala mais no sentido de mostrar para ela que aquilo não é correto, aquilo não está certo, aquilo não é bom para ela, nem para ninguém. Mas quando já é um adulto, você mostra com mais veemência a sua falha, a sua falha, porque ele já tem um conhecimento, ele já tem um conhecimento. Então nós outros aqui, meus irmãos, pegando esse exemplo trazido, né? Quantos de nós, há quanto tempo estamos aqui a estudar o Evangelho de Jesus? Quantos ensinamentos nós aqui, uma vez por semana, nos reunindo, estamos aqui a refletir. Se não bastasse, quem de nós aqui não ouviu falar do Senhor Jesus, dos ensinamentos trazidos por Ele quando aqui esteve junto conosco encarnado? E a pergunta que devemos fazer para cada um, para nós: o que nós estamos fazendo desses ensinamentos? Achando bonito, belo, sábio. Estamos colocando Jesus lá em cima, diante da sua obra. Mas nós não estamos aproveitando, nós não estamos pondo em prática, nós não estamos colocando em nosso coração. Então, meus irmãos, temos que ser cobrados, e muito, porque nós não podemos mais dizer que desconhecemos. Não, meus irmãos, nós não desconhecemos. Quem de nós aqui não ouviu falar do Mestre Jesus? Quem aqui não sabe muito do que ele falou, do que nos ensinou? Então, é nós que temos que dar esse testemunho para nós mesmos. Nós que temos que fazer frutificar o seu ensinamento, levando, semeando. Somos cobrados por isso. Hoje, nós que estudamos o Evangelho de Jesus, estamos fazendo um paralelo, né? Os seus
evangelistas, os seus discípulos, os seus apóstolos, João, Lucas, Pedro, Tiago, somos esses da época que estamos ali a ouvir Jesus e, como tal, devemos levar essa mensagem para que tantos outros possam ter conhecimento, ter entendimento do que Jesus quis nos trazer. E hoje, com o advento da doutrina espírita, em que os espíritos falam para todos, não é um privilégio, os espíritos não falam só para a doutrina espírita, para os espíritos. Não, os espíritos falam para todos. É universal o ensino dos espíritos. Então, quantos estão ouvindo? E aí a pergunta: e quantos estão ouvindo? Porque terão ouvidos de ouvir e não ouvirão. E nós estamos ouvindo. Se nós não estamos colocando em prática, estamos ouvindo? Penso eu que não. Penso eu que não. Né? Ouvir é se afetar com aquilo. É aquilo repercutir na gente e a gente transformar numa ação, num gesto, num trabalho que produza algo. Então, meus irmãos, cabe a nós refletirmos, né? Cabe a nós termos ouvidos de ouvir. E Jesus, e a página nos traz a questão de por que que Jesus, né, falava por parábolas. Porque nem todos tinham ouvidos para ouvir naquele momento. Então ele falava que, de modo que a cada época, de acordo com o entendimento do ser, ele teria condições de tirar todo o ensinamento, todo o ensinamento que a ele era possível diante da sua evolução. Então todos nós hoje temos que tirar dos ensinamentos de Jesus, através das parábolas, através de tudo que ele nos trouxe, o máximo do nosso entendimento hoje, no dia que estamos com mais compreensão, com mais entendimento, com uma inteligência mais apurada, com a moral mais desenvolvida. E temos que fazer que outros que seguem nessa escalada também tenham isso facilitado. Em continuando a leitura, né, ele fala que quem tem, mais lhe será dado. E quem não tem, o pouco que tem, será retirado. É estranho isso, né? É estranho isso. Vamos refletir junto com as reflexões trazidas por Kardec. Se eu já tenho muito entendimento, fica mais fácil para mim ir compreendendo, porque vai embasando todas essas informações. Não é assim? Na rede de ensino, eu faço a primeira série e a primeira série vai me dar uma base para eu compreender os ensinamentos trazidos a mim na segunda série e assim sucessivamente. Então, à medida que eu vou tendo informações, que eu vou agindo de acordo com essas informações, eu vou tendo condições, né, de agregar espíritos simpáticos também, que vendo que eu estou entendendo, eu sou o bom filho, né, se junta para, junto comigo, né, trabalhar. Uns para me dar força, outros porque está gostando e quer fazer também. Agora, se eu não faço nada, se eu não faço nada, esse conhecimento que eu tenho vai se esquecendo, vai se perdendo. É a enxada que eu tenho para levar lá ao campo e trabalhar a terra, eu não faço. O que que ela faz? Ela vai enferrujar com o tempo. E quem é culpado do ela estar enferrujando? É o tempo? Ou eu que não dei o trato que ela merecia, que ela pedia? E que eu não dei o trabalho
que é o propósito da existência dela. Então, meus irmãos, que possamos refletir o quanto nós já temos e seremos cobrados e somos cobrados porque temos que fazer. Temos que fazer. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Como mostrou Jesus, eu tenho que amar e servir, não é? E cada um, ao seu talento, tem que ser dada a condição de multiplicar. Não é isso? Então, meus irmãos, que com essas reflexões, levamos a nossa semana a refletir sobre o que nós estamos fazendo. Estamos dando ouvido, estamos ouvindo, porque estamos sendo cobrados. Então, meus irmãos, muita paz a todos, uma boa semana e fique na paz de Deus. Graças a Deus.